Olá, boa noite. Hoje é dia 17 de outubro de 2024. Na edição de hoje, destacamos a era digital e a mente. O excesso de informação afeta a saúde mental? E acontece no fim de semana o Doll Fashion Day, um desfile de moda em comemoração ao Dia das Crianças. E mais, começa amanhã a 6ª edição da Mostra de Cinema Casa Aberta. O Informativo TVU começa agora. Acontece neste fim de semana o Doll Fashion Day, um desfile de moda em comemoração ao Dia das Crianças. A repórter Andréia Rochael tem os detalhes. Isso mesmo, Caritel. O evento vai acontecer aqui na Fundação Maçônica, que fica aqui no Jardim Patrícia, e deve reunir pelo menos 32 crianças. Aqui ao meu lado, o Sebastião, que é o representante deste evento, e vai nos dar mais detalhes. Sebastião, como que vai ser esse evento, né? Essas crianças vão estar comemorando o Dia das Crianças. Isso, muito obrigado pela presença de vocês. É o nosso primeiro desfile, né, com as nossas crianças. Nossa expectativa é muito grande, as famílias estão maravilhadas com essa ideia que a gente teve, uma aceitação muito legal, as crianças estão super empolgadas e acreditamos que vai ser uma coisa maravilhosa que estaremos realizando aqui nesse sábado. Primeira vez que nós estamos realizando em comemoração ao Dia das Crianças, né? Nós fazíamos outras ações, mas resolvemos fazer esse desfile e pelo jeito as famílias adoraram e esperamos que no próximo ano, nos próximos anos, possamos abrir a comunidade Doll como um todo. Hoje, no momento, nós trabalhamos com recursos próprios através de ações que nós mesmos realizamos. Galinhadas, eventos que nós podemos angariar fundos para que nós possamos realizar os nossos objetivos, né, e as nossas ações. Mas hoje trabalhamos com recursos próprios e, claro, né, com a ajuda da comunidade. Nós temos um atendimento psicopedagógico, que é uma das questões, né, uma das necessidades das crianças com síndrome de Down. Nós fazemos esse atendimento aqui apenas uma vez por semana, o necessário são 2, e nós necessitamos que a comunidade, as empresas, né, poderiam nos ajudarem muito nesse aspecto através de doação para que nós possamos dar continuidade para esse projeto, uma vez que hoje nós estamos realizando esse projeto através dessas ações que nós fazemos, que, como eu disse anteriormente, é novo para nós, né? Eu como pai também estou super aflito e tal, todo mundo está, mas acreditamos que eles vão tirar de letra, eles estão, assim, nós estamos muito empolgados com essa, é uma coisa nova e nós acreditamos que vai ser maravilhoso. E que dia que vai acontecer e o horário? Vai ser nesse próximo sábado agora, 19/10, a partir das 15 horas, e estamos com uma expectativa muito grande. Ok, muito obrigada, então. Parabéns pelo trabalho. Então é isso, Caritel. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Andréia. A boa nutrição na terceira idade tem sido fundamental para aumentar a qualidade e a expectativa de vida no Brasil. Muitas doenças podem ser evitadas ou controladas com uma atenção melhor na alimentação. Segundo os especialistas, a diabetes, por exemplo, pode melhorar apenas com a perda de peso. Dona Maria Inês tem artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica. Ela faz fisioterapia há muito tempo, mas precisou de um reforço em outra especialidade para melhorar os resultados do tratamento. Foi encaminhada para se consultar com um nutricionista. O peso estava muito elevado, com muita lentidão para caminhar, para fazer os exercícios. E estava, assim, muito ansiosa com a alimentação toda errada. Com ajustes na alimentação, Dona Maria Inês perdeu 15 quilos. Minha vida é outra, tenho uma agilidade, tenho facilidade para fazer o serviço de casa, a costura que eu gosto, que eu sou aposentada com costura, bordados, tricô, para sair, passear. Eu não tinha ânimo antes. Segundo especialistas, uma alimentação balanceada faz parte da manutenção da saúde dos idosos. Ela ajuda a manter um peso ideal e também a energia. Nós temos vários alimentos que vão atuar tanto na parte cognitiva, na parte motora, na parte da afetividade também, e que isso vão somar aí com a saúde do idoso. Além de fornecer nutrientes, uma alimentação saudável na terceira idade reduz o risco de doenças crônicas, como cardiopatias e diabetes. A diabetes a gente consegue controlar
a glicose desse idoso com uma alimentação rica em fibras, fracionada e adequada individualmente para aquele idoso. E também direcionado com a parte da obesidade. Hoje, atualmente, nós não utilizamos mais índice de massa corporal para atingir um peso ideal. Então, aquele peso de 10% a menos daquele peso máximo que o idoso atingiu, já garante aí que ele vai ter menos risco de desenvolver essas doenças. E quem convive com os idosos pode ajudá-los a manter frutas, verduras, legumes, carnes variadas e outros alimentos saudáveis na dieta. O apoio à base familiar, você envolver a família também nessa preparação desses alimentos, nessa parte da parte sensorial do idoso, às vezes a parte da salivação, do gosto, do olfato fica um pouco mais diminuídos, Então a família abraçando essa ideia, a gente consegue acolher melhor esse idoso com uma alimentação mais saborosa, com mais temperos, com ervas, e também vai agradar toda a família. Nos últimos dias, centenas de peixes foram retirados mortos de rios da região metropolitana na capital, em Belo Horizonte. O desequilíbrio ambiental pode ser explicado pela poluição e pela baixa vazão destes rios nesta época do ano, alertam também os especialistas. As imagens enviadas para a redação, gravadas em Sabará, na região metropolitana, impressionam. Dourados, tilápias, piaus e várias outras espécies da bacia do Rio das Velhas estão sendo diretamente afetadas pela falta de oxigênio nas águas. Morreu, não foi pouco peixe não, galera. Foi muito mesmo. Cenas que são recorrentes sempre nas primeiras chuvas após os períodos de estiagem. Sedimentos e poluentes que se acumulam no fundo do rio ao longo de vários meses são revirados com o aumento do volume das águas, fazendo a taxa de oxigênio cair bastante. A causa principal é uma queda de oxigênio em função do revolvimento do fundo do rio, do passivo que existe ali de poluição de mais de um século, de Belo Horizonte, região metropolitana. A partir das primeiras chuvas, esse fundo é revolvido, então aquela lâmina que inicialmente era só uma faixa quase que linear de contato com o sedimento, passa a ser uma área tridimensional, ou seja, um volume, ou seja, todo aquele sedimento particulado, fino, ele fica disponível na coluna d'água. Fenômeno que acontece também em outras bacias que banham a região metropolitana de Belo Horizonte, como o Rio Paraopeba. O Velhas, que banha 51 municípios desde Ouro Preto até o encontro com o Rio São Francisco, em Várzea da Palma, no norte de Minas, recebe a maior carga de poluentes dos ribeirões Arrudas e Onça, que banham a capital. Por isso, a maior parte da mortandade de peixes se concentra na região central do estado. O biólogo explica que as cenas tendem a diminuir nos próximos dias, à medida que o nível do rio encha com as chuvas mais recorrentes. Mas o especialista faz o alerta para que no futuro, imagens como essas fiquem só no arquivo. A gente teria que, primeiro, aumentar o volume de esgoto tratado, aumentar a eficiência das técnicas de tratamento dos esgotos e, eventualmente, implantar o tratamento terciário, que é o mais caro, mas é o que permite o retorno ao rio de uma água com uma qualidade razoável, até para já direcionar essa água do terciário para a ETA, para a Estação de Tratamento de Água, para torná-la potável. E na noite de ontem, uma aeronave da companhia aérea Latam, que havia decolado no aeroporto de Uberlândia com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou retornar ao aeródromo após bater em um pássaro. O pouso de emergência aconteceu em segurança às 7h01 da noite, sem registro de incidentes. E, de acordo com o jornal Diário de Uberlândia, a companhia informou que o pouso ocorreu em completa segurança às 7h01 da noite e o voo foi cancelado. A empresa disse que ainda que os passageiros estão sendo reacomodados em voos do itinerário. E em nota, a Latam lamenta o transtorno causado e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.
Agora, mudando de assunto, a 6ª edição da Mostra de Cinema Casa Aberta terá 25 filmes com temas direcionados a produções de cineastas negros, trazendo a visão e as histórias, chamando a atenção para os trabalhos destes profissionais. Olha só. Isso mesmo, Caritel. A Mostra de Cinema Casa Aberta, que é voltada ao cinema negro, começa nessa sexta-feira e vai até o dia 28 de outubro. Aqui ao meu lado, o coordenador e o curador também dessa mostra, né? Vai nos falar um pouco mais sobre esse assunto. Como que foi fazer essa curadoria para esse projeto? Bom, a Mostra de Cinema Casa Aberta, nesse ano, está sendo realizada a sua 6ª edição e nós definimos como tema dessa edição o cinema e o protagonismo negro. A curadoria ela foi realizada por mim, juntamente com 2 outros artistas aqui da cidade, que é o Cristiano Barbosa e a Rubia Bernarci, e o foco foi justamente pensar obras que trouxessem ou como parte da temática ou na composição da equipe que realizou aquela obra audiovisual, o protagonismo negro, né? Ou seja, histórias relacionadas a pessoas negras ou pessoas negras que dirigiram esses trabalhos ou estão em cena. Então, e além desse fator, né, ligado à temática, é claro que a gente observa também a qualidade artística daquele trabalho para ser feita a seleção. Então, aquelas características que são próprias do audiovisual, né? Uma boa fotografia, uma trilha sonora interessante, um roteiro que traga uma história que possa ser instigante para o espectador, né? Então, esses são alguns dos aspectos que são levados em conta na hora de se fazer uma curadoria. Essa mostra ela tem uma programação bem vasta, né? Como que as pessoas vão poder participar? Exatamente, é uma programação que contempla todos os públicos, né, todas as idades, inclusive parte da programação é voltada para a infância e juventude, para as famílias. Além disso, também teremos outras atividades como um show musical, teremos também filmes convidados com participação dos diretores e os protagonistas dos filmes. E quem quiser saber esses detalhes, né, os títulos das obras, as sinopses dos filmes, os horários das sessões, basta acessar as nossas redes sociais, que é @trupedetruões, ou o nosso website, trupedetruões.com.br, que lá tem tudo completinho. O que representa para a cultura aqui de Uberlândia, né, trabalhar com esses temas? Trabalhar com esse tema é algo muito urgente, né? A gente vive num país miscigenado e com uma falsa ideia de que não existe racismo, de que não existe preconceito, e muito pelo contrário, a gente ainda tem muito que melhorar nesses aspectos. E fora isso também a gente tem muitos artistas incríveis, uma produção maravilhosa. Então, fazer uma mostra de cinema com essa temática nada mais é do que mostrar aquilo que existe, que as pessoas estão fazendo de uma forma muito maravilhosa, né? E tem um outro aspecto também, que é a valorização do cinema nacional. Muitas vezes também a gente lida com o comportamento de valorizar aquilo que é estrangeiro, que vem de fora, e até criar uma ideia de que não existe, quando na verdade existe e é legal. E para o público berlandense é uma super oportunidade, porque nós não temos tantos cineclubes assim na cidade, mostras dessa natureza, e os cinemas comerciais veiculam um outro tipo de programação. E é uma oportunidade ainda maior por ser tudo oferecido totalmente gratuito para os espectadores. Fala pra gente um pouquinho, dá uma ideia de que as pessoas vão poder assistir, né, de alguma coisa, e quais os locais, algum local onde elas vão poder assistir. Sim, a mostra ela acontece quase que integralmente no Ponto dos Truões, que é a sede do grupo teatral Trupe de Truões. Nós também faremos algumas exibições para os atendidos da APAI, mas aí é exclusivamente para eles, numa data específica. No Ponto dos Truões, as sessões acontecem nos dias 18, 19 e 20 de outubro e no final de semana seguinte, 25, 26 e 27. Como eu falei, é uma programação vasta, então teremos um show musical neste sábado, dia 19, com um renomado grupo musical berlandense, que é o Quinteto do Samba, que tem mais de 20 anos de trajetória musical aqui na cidade.
Nós teremos também a Mostra Infanto-Juvenil, que apesar de ser voltada para a infância e juventude, na verdade é para todos os públicos, então dá para a família inteira assistir. As sessões infanto-juvenis acontecem aos domingos, às 16h30, então teremos uma programação riquíssima, porque é uma parceria com a Mosca, que é a Mostra Audiovisual de Cambuquira, então uma curadoria feita pela Ananda Guimarães e pelo Lipe. E teremos também os filmes que foram selecionados através de um edital, onde nós recebemos mais de 60 inscrições e selecionamos 13 obras para fazer parte. Eu vou dar só um spoilerzinho, que nós temos um filme com a grande atriz Zezé Mota, né? Um filme maravilhoso, só para dar o tom aí da qualidade dessa programação. Mas os detalhes, como eu já falei, tá lá no nosso site, nas redes sociais, e o pessoal pode conferir. Ok, muito obrigada então pelas essas informações. É isso então, Caritel, começa na sexta-feira agora, próxima já, o convite está feito, eu volto com você aí no estúdio. Bom, e depois do intervalo a gente fala sobre a era digital e também a saúde mental das pessoas. A gente volta em instantes. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta, Informativo TVU, agora 7 horas e 19 minutos. Conforme prometido, nosso tema de hoje é a era digital e a saúde mental das pessoas. Como que está essa informação e a compreensão na hora de lidar com a tecnologia e as telas. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o psicólogo Emerson de Paula, que também é psicanalista e está aqui com a gente no Informativo. Boa noite, Emerson. Boa noite, é um prazer estar aqui para que a gente possa crescer junto. Bom, Everson, a gente agradece a sua participação. Para a gente começar, eu já te pergunto, está acontecendo uma intoxicação de informação para as pessoas? Infotoxicação. Essa é a palavra. Para ser mais preciso, lá no finalzinho da década de 1990, 1996, por aí, um físico espanhol, Alfens Cortella, ele desenvolveu essa terminologia para expressar a sobrecarga emocional, a exaustão emocional que o excesso de informação digital já na década de provoca 90. sobre o ser humano. Já no finalzinho da década de 90, porque se nós pegarmos um pouco da história, a geração Z ela começa no início da década de 2000. Sim. Né? É o que a gente chama geração Y, geração Z, a geração NET. Uhum. Então, em 1996 ele já tinha essa terminologia para explicar o que já estava acontecendo. Porque se nós analisarmos, então a gente tem, por exemplo, um excesso de redes sociais, muitos blogs, muitos sites. A vida hoje está na internet. O tempo todo, né? Tudo na internet. Então, a gente interage, comunica. A gente nem liga mais para as pessoas. Não, a gente conversa... que não gosta de ligação. Não, é pelo WhatsApp. E o mais interessante, tem pessoas que
se dão melhor pelo WhatsApp do que agora no tete-a-tete, olhando o olho um do outro. Sim. Só que tem uma coisa muito interessante. Quem comanda isso é a cultura. Porque a cultura, ela é mutável. Com o passar do tempo, ela evolui, ela modifica. E com a sua modificação, os objetos adictivos também modificam. Se nós fizermos uma leitura da questão adictiva às drogas, por exemplo, lá atrás, na Idade Média, um pouquinho antes também, a droga era utilizada com a cunhatura de ritual, certo? Hoje ela é utilizada como transcendência. Então, se a gente fizer uma leitura de álcool e outros objetos que foram servindo como mecanismo de eliminar as tensões das emoções, das questões psicológicas do ser humano, a gente passa pela droga, não nessa ordem, às vezes tudo junto. Pela droga, pelo sexo, pelo jogo propriamente dito, que hoje está potencializado pela internet, né, que é uma dependência gravíssima hoje, que sempre foi, mas agora maior. Está em evidência, né? E a vida hoje, ela está aqui. Na palma da mão. As pessoas, elas não conseguem ficar muito tempo conversando uma com a outra sem estar visualizando o celular, sem estar verificando o que está acontecendo. Agora, quando eu trago isso a nível de doença, a nível de transtorno, essa infotoxicação, que é uma intoxicação provocada pelo excesso de informações da internet, eu preciso ficar um pouco mais atento. Eu vejo muitas coisas lá no consultório, na minha prática clínica, que é muito curioso, porque antigamente, quando as pessoas terminavam de ter uma relação sexual, por exemplo, quem fumava um cigarro gostava de pegar um cigarro e ir para a janela fumar. Hoje as pessoas estão acelerando o orgasmo para poder pegar o telefone, porque muitas das vezes o telefone estava tocando, vibrando, enquanto ele estava tendo aquela relação sexual. Então, se eu pegar uma terminologia que utiliza muito também, que é a doomscrolling, que é a busca excessiva de informações ruins, que a gente vê aquele algoritmo nas redes sociais, que você vê uma vez, vai mandando de novo. As pessoas, elas têm um tesão por fake news. Ela tem dificuldade em selecionar informações, verificar se tem uma veracidade, se tem uma fidedignidade naquilo dali, para compartilhar aquelas informações, e ele fica conectado àquilo ali o dia inteiro. E se você vê uma notícia ruim, o algoritmo vai te mandar uma ruim. E você vai ficar conectado com aquelas coisas ruins o dia inteiro. Sim. E o dia inteiro você vai fazendo o quê? Aumenta seu potencial de ansiedade. Era isso que eu já ia te perguntar. O que acontece com o nosso cérebro? O que acontece é o seguinte, ou a ansiedade te leva para a infotoxicação, ou a infotoxicação provoca um estresse agudo, ou ela provoca uma ansiedade muito grande. Porque, veja bem, você começa a ver vídeos de animais matando um ao outro. Então o algoritmo vai só mandando aquilo. Isso vai te gerando potencial de estresse muito grande. Isso gera uma ansiedade muito grande. Se você tem animal dentro de casa, você pode desenvolver até um pânico, porque você acha que um vai matar o outro, ou algum animal externo vai chegar lá na sua casa. Vai depender, nesse doomscrolling, que quer dizer, vai depender do objeto com sentido pejorativo negativo que você está olhando. E isso vai potencializar uma ansiedade que já existe ou vai agravar uma outra. E o tratamento não é tão simples. É um tratamento sério, porque é uma dependência. Vamos falar então do tratamento, Emerson. Nesse caso, a pessoa está ali, né, já viciada, não consegue ficar sem o celular. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? Então, veja bem, é uma droga. E para eu retirar uma droga de uma pessoa para fazer um tratamento, quando ela entrar nesse processo de abstinência, é muito danoso, é muito prejudicial. Então, normalmente eu trabalho com a redução de danos. E a melhor forma de trabalharmos essa redução de danos, eu começo com a higiene do sono. O que seria isso? Primeiro, a pessoa ela precisa determinar qual que é o horário básico dela dormir. Suponhamos que ela estipule 23 horas ou 22 horas. A partir daí a gente vai fazer um processo de higienização do sono. Ou seja, ela vai ingerir cafeína de 4 a 6 horas antes das 10, antes de dormir. Porque a cafeína, ela é um estimulante, certo? Então, se eu ficar ingerindo produtos, chás, refrigerantes, o próprio café, chocolates, antes de dormir, quando eu for para a cama, eu vou ficar fritando. E se eu for ficar fritando, eu vou pegar o celular. O celular, exatamente. Certo? Outra coisa muito importante, tudo que a pessoa precisar resolver
de agenda, de negócios, de conversas pelo WhatsApp, ela precisa resolver isso 2 horas antes de dormir. Se é às 22, ou seja, até às 20 horas. 20 horas tudo tem que estar resolvido. Por quê? Se ela não resolve, ela deita na cama, ela lembra. Ah, tá, esqueci de fazer um contato. Ah, tá, esqueci de ligar para alguém. Aí eu tenho que mandar uma mensagem. Ah, Emerson, mas depois disso ela dorme. Não, ela não vai dormir. Ela não vai dormir porque na hora que ela abrir nas redes sociais, o doom scroll já mandou alguma coisa para ela. E ela vai ver o quê? O antigo Twitter, né? O X, que é o doom scrolling fatal. Que é coisa ruim, a meu ver, a pior rede social para trazer um padrão de dependência para a pessoa é o antigo Twitter. Porque lá tem tudo de ruim. Né? E de um viés apenas, de um lado da sociedade ou político. E ela vai pegar essas informações e ela não vai conseguir sair daquilo ali. Então, voltando nessa proposta, depois da higiene do sono, é recomendado a atividade física, porque o organismo precisa produzir neurotransmissores, liberar, porque já tem lá a serotonina, o neurohormônio, a endorfina, que vai dar uma sensação de prazer, a dopamina, que vai dar uma sensação de prazer, dar uma sensação de relaxamento. Ela precisa restaurar os seus laços sociais, né, por seus grupos sociais, grupos de apoio. O tete-a-tete, como você disse. O tete-a-tete, isso aqui não existe mais. Aquela questão do fofocalizando que tem que ter, de falar mesmo, brincar, rir, fofocar, isso acabou. É só nisso daqui. Alguns vão precisar de medicação, porque o padrão de ansiedade é muito grande. Ou já tinha, potencializou, ou desenvolveu. Porque a função da medicação é conter impulso, imediatismo, conter os sintomas da síndrome da abstinência, porque, desculpa, eu vou precisar me abster do telefone por muitas horas do meu dia, isso não é agradável se eu sou dependente desse aparelho, certo? Então, a medicação ela vai ser necessária de acordo com o que o psiquiatra compreender, e a psicoterapia. Aí é mais importante, porque eu preciso identificar qual que é a causa desse comportamento dependente. Por que que a pessoa ela faz dessa dependência uma forma de ser, de existir? Porque deixa de ser prazer e passa a ser uma válvula de escape para quê? Para eliminar ou aliviar as suas questões emocionais e psicológicas desagradáveis. Fugir de alguma coisa. Eu aprendi a lidar com a raiva com essas informações. Me tornei uma pessoa com infotoxicação. Toda vez que eu sentir raiva, a minha mãozinha vai procurar o aparelho. E quer ver a crise maior? É quando os dados móveis acabam ou a pessoa não tem Wi-Fi. A agressividade provocada, pacientes já pegaram o telefone e quebraram, destacaram no chão por causa da raiva. Comportamento. E um comportamento dependente como esse que a gente está conversando, ele é irmão de outras dependências, como a compulsão por sexo, por jogo, a dependência por drogas e todas outras que estiverem em conjunto. Agora, tem uma coisa que eu preciso frisar, que eu considero muito importante. Hoje, a dependência dos jogos, as pessoas elas têm uma dificuldade de entender o que é dependência de internet, o que é dependência de jogo eletrônico, o que é dependência de jogo. A dependência do jogo é quando há aposta. Só que esse jogo dos cassinos, caça-níqueis, hoje foram para a internet também. Então, há essa diferença, porque os jogos de internet, a dependência de jogos de internet é aquelas que há competição sem aposta. Então, o celular está na mão. Eu já tenho esse padrão obsessivo e compulsivo de usar as redes sociais, blogs, sites. E eu abraço ou sou abraçado pela dependência do jogo, eu tenho a maior arma contra mim mesmo, minha própria mão. Então, o jeito é... E não é tão simples, porque eu posso tirar isso da minha mão, mas o seu tá aí. Tá aqui, né? Tem as pessoas em casa. É verdade. Então, o tratamento, ele é o quê? Um tratamento conjunto, ele é um tratamento familiar. Bom, a gente está dando esse alerta aqui, um papo super interessante, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e a gente agradece a sua participação aqui, Emerson. A gente recebeu o prazer é meu. Aqui no estúdio do Informativo TVU, Emerson de Paula, que é psicólogo e psicanalista, falando sobre a era digital e também o comportamento, a saúde mental das pessoas. Mais uma vez, obrigado, viu, Emerson? Eu que agradeço. Uma boa noite para você. Para nós todos. Bom, e o nosso jornal fica por aqui, o Informativo termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.